Olá! Boa noite! Tudo bom? Bem-vindos a mais essa live do nosso Novembro Laranja. Mais uma live sobre zumbido, onde a gente vai conversar a respeito de exposição a ruídos e zumbido, que é algo extremamente comum. E eu vou tentar aqui incluir a doutora Rafaela, que já está aqui com a gente. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem com você? Tudo ótimo! Só assim pra gente se ver, né? Se encontrar, realmente. Tá tendo que ser. Tô escolhendo um filtro aqui, menina, porque minha cara hoje não tá das melhores. Amor, eu brinco que Instagram, a minha sorte é o filtro, porque é só com filtro, não tem jeito. É essa hora, fazer live Tá sem puxado. saída. É bom que a gente se, né, se põe o filtro e já se vê Nossa, mas eu mais. fiz um que tem brilho aqui, acho que não precisa também, né? Não, a gente ainda não tá nessa noitada toda, não. Amanhã, Não, quem sabe, faz o tempo que eu Brasil não sei o que é ganhando. isso, viu, Lizzy? Ah, é, porque agora, né, como mãe, acabaram seus noitadas. As noitadas são diferentes, na verdade, elas existem, né? É, existem, mas são diferentes, bem diferentes. A Rafa é mãe de uma menininha, a Olivia, coisa mais amada do mundo, né? Rafa, eu sou apaixonada, você sabe, né? Eu fico só babando lá no Instagram. Eu sei, eu sei. Eu também. É, mas tem que, aproveita, baba mesmo que merece. É. Eu vou pedir para você se apresentar então para a gente, para você contar o que você faz, a sua formação, para daí a gente poder entrar aí no nosso assunto, que hoje a gente vai falar de exposição a ruídos e zumbi, um assunto extremamente importante. Tiveram muitas perguntas na caixinha de perguntas, fiquei bem surpresa. Ótimo. Enfim, então conta um pouquinho aí a respeito de você, da sua carreira, enfim. Bom, meu nome é Rafaela, né? Como você já falou, eu sou médica otorrino. Eu me formei em medicina lá na Universidade de Brasília, né? Na UNB. E lá também eu fiz minha residência em otorrino. Foi onde, inclusive, eu conheci você, né? Conheci a Lizzie lá Foi. na HUB. A Lisiane, ela fazia um grupo de zumbido lá, né? A gente fazia as terapias em grupo de zumbido lá. E aí eu fiz a minha residência lá. Depois da residência eu fiquei mais 2 anos me especializando na parte de ouvido, de otologia, né? Tanto clínica quanto cirúrgica. Inclusive lá a gente tinha um programa de implante coclear e tudo. Então a gente lidava com muitos pacientes com perda de audição por diversos motivos. E hoje, depois que eu terminei meu fellow, eu ainda fiquei no HUB uns 2 anos ali. E depois eu entrei no hospital de base. Então hoje eu sou médica também lá do programa de residência médica do hospital de base. E é isso. Então, uma pessoa que tem bastante conhecimento, bastante experiência em ouvido, na área de otoneurologia, por isso que eu te chamei, para a gente poder conversar sobre zumbido. A gente troca muitos pacientes, né? E é Verdade. muito bacana, assim, eu aprendo muito, então eu te agradeço. Então, vamos nós para as nossas perguntas. Então, Vamos para a lá. gente começar essa conversa, a gente está falando de exposição a ruídos e zumbido. Então, vamos tentar entender assim, o que a gente quer dizer, o que é assim, uma exposição a ruídos, o que é uma perda de audição em função de exposição a ruídos. O que a gente Bom, pode dizer que seria? vamos lá, né? A gente vive num mundo extremamente barulhento. Então, o ruído, quando a gente fala assim, exposição a ruído, quer dizer qualquer ruído, qualquer barulho que tiver ali no ambiente. Mesmo quando a gente está em casa, em silêncio, né? Não é um silêncio. Se a gente colocar um decibelímetro ali, vai medir alguns decibéis de ruído ambiente. E em algumas situações, esse ruído ambiente ele pode ser muito alto, como por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes muito ruidosos, trabalham com maquinário pesado, esse pessoal que trabalha em marmoraria, em fábricas, né? Enfim. Então, quando a gente fala em ruído, a gente está falando desse ruído que pode ser do ambiente, mas também pode ser algo que a pessoa escolheu, por exemplo, a pessoa que tem um hábito de ouvir música muito alta, que usa um fone de ouvido e coloca ali um volume muito alto. Então, é qualquer som, qualquer barulho que esteja entrando na sua via auditiva.
E o nosso ouvido, eu gosto de brincar que ele é um microfone, ele capta o som, né? Então ele capta o som e manda para o cérebro para interpretar aquilo que está sendo ouvido. Então tudo que está entrando ali está sendo captado. E o som, lembrando lá das aulas de física, né, do ensino médio, o som ele é uma onda mecânica, ele é compressão e rarefação de moléculas de ar. E o som, ele vai entrar e ser captado pelo ouvido, é uma onda que tem energia. E se for um som de intensidade muito elevada, ele pode acabar levando a lesão lá do nosso aparelho auditivo, que é a orelha interna. Então, existe essa entidade que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, ou perda auditiva induzida por pressão sonora elevada, que seria um termo mais técnico, né? Mas a gente sabe, isso é muito bem comprovado na literatura, que o ruído intenso é uma causa direta de perda de audição, e não só uma causa, mas uma causa muito comum, é a segunda causa mais comum de perda auditiva do tipo neurosensorial, né? Que a gente tem. Então, Ainda. Eu vou usar o termo ainda, porque hoje, com todo ainda o porque vai conhecimento que a ultrapassar. gente tem. Ainda porque vai É, ultrapassar em breve. Isso é fato. é. A gente tem uma estimativa, até saiu esses dias, tem pouco tempo, que a OMS tá falando muito sobre esse tema recente, por isso até que eu sugeri como tema da live, que é uma grande Adorei. preocupação. Existe uma estimativa de que atualmente, né, existem mais de 1 bilhão de jovens que estão se expondo ao risco de perda auditiva permanente apenas pelo hábito de se expor a ruído intenso. Então, são jovens, imagina, se eles têm esse hábito hoje e mantiverem esse hábito ao longo da vida, eles vão, numa idade muito cedo, já ter uma perda muito significativa. Então, é um tema que merece bastante atenção. E eu, assim, eu acredito que é uma das coisas que ficou talvez mais em alerta, talvez, em função do uso de fones, até no período Da da Covid, né? pandemia. Então, assim, a pandemia botou todo mundo de fones, né, na orelha. E os fones, eu costumo dizer, eles não são vilões, mas dependendo de como a gente usa, né? Enfim, a gente vai falar de fones aí mais para frente também, para a gente poder Beleza. falar um pouco sobre isso. Mas eu queria diferenciar, porque existe um tipo de perda de audição, que é essa por exposição a sons, né? E sons de forma mais contínua, por uma intensidade mais, né? Por um tempo maior, enfim. E existe um outro tipo, que também é em função de som, que é chamado de trauma acústico, certo? E o que seria o trauma acústico e qual a diferença dele para essa que a gente chama de PAIR, a perda auditiva induzida pelo ruído, se são a É, mesma coisa e as diferenças que a gente poderia dizer que existem? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Existem esses dois tipos, essas duas formas que a pessoa pode se expor ao ruído. Você pode, no seu dia a dia, ter uma exposição moderada, assim, por períodos prolongados a um ruído de intensidade moderada, que é o mais comum. Por exemplo, quem trabalha no ambiente ruidoso ou quem tem o hábito de usar fone de ouvido por muitas horas ao longo do dia e num volume muito alto. Mas você tem também uma pessoa que pode ter uma exposição por período muito, muito curto a uma intensidade de som muito, muito elevada. Por exemplo, um disparo de arma de fogo muito próximo do ouvido, ou uma explosão de algo muito próximo do seu ouvido. Isso gera ruídos que são muito curtos, são segundos, ou até menos que isso, mas uma intensidade sonora muito elevada. Isso que a gente chama de trauma acústico. E a gente sabe que a partir de 130 decibéis, que é uma intensidade muito elevada, já pode ter uma lesão muito severa e irreversível, né, na orelha interna. Então, existem esses dois tipos. O trauma acústico, ele costuma causar um dano pior, por causa dessa intensidade, às vezes até rompe tímpano, né? Assim, geralmente é uma pressão muito elevada de som. Já a exposição moderada contínua, ela vai levar muito tempo para poder levar ali a lesão, mas os dois são danosos. Só que um imediatamente, o outro mais a longo prazo, se for mantido aquele padrão de exposição contínua. Então, tem que tomar cuidado com as duas coisas, né? Eu acho importante a gente falar do trauma acústico e agora vai chegar no novo, tem fogos, Fogos, tem pessoas que exatamente. gostam, né, de estourar os fogos e tal. Sempre tem um acidente que a gente vê na internet, né?
Exatamente. Então, assim, o ouvido apanha se esse estouro for muito próximo, enfim. Os Exato. cachorros avisam já, né, que o som tá muito forte, que os cachorros sempre E eles tampam. sofrem os bichinhos, né? Poxa, eu tenho um que fica pra morrer aqui. Desesperado, né? O celular tá caindo aqui, gente. Deixa eu só arrumar. Pronto. Então, assim, são dois tipos de perda que são em função de som, de ruído, Isso, que acontecem de formatos diferentes. Um leva mais tempo, né? Porque o som não é tão intenso. Então, à medida que a gente vai usando aquele som ali por horas e horas e horas e horas ao longo do tempo, aquilo ali pode gerar uma lesão. E aquele que é super forte e que aí gera uma lesão na hora e que isso, inclusive pode gerar uma lesão física, né? Física, isso. eu digo assim, romper tímpano, as duas geram uma lesão física. Mas romper tímpano, gerar Sim, algum algo mais machucado, macroscópico, né? isso, mais visível no caso. Né? Isso, Os dois podem dar zumbido? com certeza. A gente sabe que tudo que lesa a orelha interna pode dar zumbido. Porque os dois, tanto o trauma acústico quanto a PAIR, né, a perda induzida pelo ruído, que seria esse mais continuado, eles vão lesar a orelha interna. A orelha interna é a parte mais interna do nosso ouvido. A gente sabe que o ouvido é dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. E lá na orelha interna a gente tem aquelas célulazinhas ciliadas que são extremamente delicadas. São células que têm cílios, tipo cílio mesmo, pelinhos. E esses pelinhos captam essas ondas sonoras, eles captam essa onda mecânica que é o som. Eles vão se movimentar e é a partir daí que a gente está captando esse som. E esse som, quando vem numa intensidade muito elevada, ele vai lesar essas células. Tem outros mecanismos também, existem vários mecanismos relacionados a PAI. Mas quando a gente lesa a orelha interna, isso por si só, mesmo que não seja uma lesão numa quantidade suficiente para levar a uma perda de audição, a gente já pode ter o zumbido como uma consequência. E como eu sei, eu posso desconfiar, eu posso saber que eu estou com uma perda de audição e como eu posso desconfiar que essa perda de audição pode ser em função dessa exposição a som, seja por um tempo muito prolongado, ou seja, por trauma acústico. Certo, vamos lá. Tem pacientes que não percebem que tem perda de audição. Normalmente, o paciente do trauma acústico, ele percebe, porque ele estava ótimo e, de repente, puf, tampou. Então, essas coisas que são muito súbitas, elas são facilmente perceptíveis. Mas uma coisa que é insidiosa, que vai se instalando aos pouquinhos, ela pode se tornar imperceptível para a pessoa. Porque no dia a dia, de um dia para o outro, a diferença é mínima, não existe. E ele vai se acostumando, aí vai ter que aumentar um tracinho o volume da televisão, daí às vezes a pessoa fala, repete. Então, às vezes é algo que vai aos pouquinhos e a pessoa mesma, ela não percebe. Normalmente os outros percebem. Então, às vezes o paciente chega pra gente no consultório falando assim, ó, eu vim porque minha esposa mandou, mas eu tô bem. Então, normalmente quem convive com a pessoa percebe antes. Mas a perda de audição, às vezes ela vem, não, a pessoa não chega falando, eu não estou escutando. Ela chega falando assim, tá difícil entender, às vezes eu peço pra pessoa repetir. Então, eu ouço, mas não entendo. É uma das frases que eu mais ouço no consultório. Eu ouço, mas não entendo. E o próprio zumbido, ele pode ser o sintoma inicial de tudo. Então, o paciente, às vezes, tem uma alteração discreta na audiometria, só uma frequência ali que está rebaixada, ou às vezes ainda nem tem só alteração nas emissões autoacústicas, que é um outro exame que a gente faz, que é um pouquinho mais sensível. Mas, às vezes, ele tá com a audição boa, mas o zumbido pode ser o sintoma inicial de que algo está errado. E aí a gente tem que tomar medidas para prevenir essa progressão da perda de audição. Eu sempre falo, é bem comum até chegar no consultório e o paciente dizer assim, eu não tenho nada no ouvido que justifique o zumbido. Às vezes, uma diferencinha Ainda não, mínima né? ali. E ainda não perceptível, talvez, ou É. a perda é tão pequenininha, aquilo ali já é uma justificativa do Já é uma... aparecimento do Eu já está falo. avisando que alguma coisa mudou. Exato. Mas é muito pouco. Não, ele avisa, às vezes, coisas mínimas. Ele é um
eu vou usar o termo amigo, eu vou ser talvez condenada aqui, mas ele é aquele que né, vai te dar ali um alerta, às vezes, para você ter a chance O de no otorrino gatilho, fazer né? exame porque você não está percebendo que tem alguma coisa rolando aí. Não, e é engraçado porque, assim, às vezes o paciente chega com essa queixa e faz uma audiometria e aí tem lá uma frequênciazinha, né, que tá meio rebaixada. Aí eu falo, olha, sua audição é muito boa, só com esse detalhe, é uma coisa pequena, mas isso por si só já justifica o zumbido. Aí eu falo, olha, mas o bom é que a ressonância tá normal, que não tem nenhuma coisa mais grave, que não tem... Aí o paciente, tá, doutora, mas então, e o zumbido? É o quê? Não, é isso aqui, a causa é isso, entendeu? A gente tem que olhar para isso e se atentar, mas enfim. A outra pergunta que você fez foi como saber que a perda é relacionada ao ruído. Bom, Isso. aí é a gente tem que pensar em relação causa e efeito. Se é uma pessoa que tem um histórico de exposição a ruído continuado por longo período e tem aquela alteração auditiva, a gente faz um nexo causal. Bom, a gente sabe que o ruído causa perda de audição. Ela não tem nenhuma outra causa justificável para ter uma perda de audição nessa faixa etária. E na audiometria tem também um padrão muito característico da perda de audição induzida por ruído. A audiometria, para a gente, as pessoas olham aquele gráfico e falam, não entendi nada desse exame, me explica aí. É bolinha Então, de xizinho, é bolinha de xizinho. bolinha xizinho, vermelho, azul, tal. É aquilo ali, aquele desenho do gráfico, ele diz muito pra gente. Porque muitas causas de perda de audição vão ter desenhos muito característicos. Normalmente, quando a gente pega a audiometria, a gente não olha o laudo, a gente olha o desenho. E na perda de audição induzida pelo ruído, o desenho é muito característico. Normalmente ela vem normal, 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 e quando chega ali próximo a 4.000 Hz, tem um entalhe, que a gente chama, ela cai, depois ela volta ao normal. Então, esse entalhe próximo a 4.000, às vezes pega um pouquinho de 3, às vezes um pouquinho de 6. É muito característico, realmente, da perda de audição induzida por ruído. Normalmente ela tem alguma característica de ser de um lado dos dois, porque isso é uma das coisas que a gente vê às vezes na história do paciente. E eu alerto inclusive dentistas que trabalham Sim, com com o motorzinho, motorzinho. como é comum, tem trabalhos mostrando isso, né, que é um tipo de atividade laboral que é perigosa nesse sentido, Sim. enfim. Mas ela pode ser do lado, dos dois, o trauma, a perda, como é que Vamos funciona? lá. A perda de audição induzida por ruído, tirando o trauma acústico, porque o trauma acústico ele tem essa questão da lateralidade. Ah, explodiu nesse ouvido. Esse ouvido ele vai ser mais acometido. Uhum. Mas, por exemplo, a questão ocupacional, né? O trabalhador que está ali no ambiente ruidoso, ou o uso do fone de ouvido, quando a gente fala em PAIR, por definição, a PAIR, a perda auditiva induzida por ruído, ela é bilateral. Porque, em geral, salvo exceções, os dois ouvidos estão no mesmo ambiente e eles estão sendo expostos aos mesmos ruídos. É igual a gente falar de presbiacusia, que é a perda de audição relacionada à idade. A gente nunca vai esperar que uma presbiacusia tenha assimetria entre os ouvidos, que um esteja pior do que o outro. Por quê? Porque os dois ouvidos têm a mesma idade. Então, na paíra, o mesmo raciocínio serve. Se os dois ouvidos, eles frequentam o mesmo ambiente e estão expostos aos mesmos ruídos, não é de se esperar que haja uma assimetria entre os ouvidos. A gente admite em algumas situações especiais que pode haver uma pair assimétrica, como, por exemplo, quem atira, que atira sempre próximo a um ouvido, ou quem trabalha com algum equipamento específico que está só de um lado, aí tudo bem. E para isso, Dentista, né? como dentista. E aí, para isso, às vezes, poxa, eu recebo no consultório um paciente que fala, não, mas naquele meu trabalho o som vem só de lado. Bom, você tem uma perda de audição, agora cabe ao médico do trabalho, né, relacionar se no seu ambiente de trabalho justificaria essa assimetria. Mas, de uma forma geral, ela é sempre simétrica, né? Ela sempre atinge os dois ouvidos de forma igual. Ótimo. E os exames que você me veio aqui sugeriria assim, que são importantes para a gente saber? A audiometria você já falou que é assim, exame obrigatório, né? Teria mais algum exame que a gente pensaria aí no caso de. Ai, vamos lá. A audiometria para a gente, assim, não tem como se atender um paciente com qualquer queixa relacionada ao ouvido sem fazer uma audiometria, né? Porque ela é o exame básico, ela é o exame que me fala, ouve ou não ouve.
Então, assim, sem ela, a gente nem consegue raciocinar. Quando a gente está falando de exposição a ruído, tem alguns outros exames que são muito importantes, como, por exemplo, eu mencionei também as emissões otoacústicas, né? As emissões otoacústicas são um exame que a gente faz no consultório também, que avaliam exatamente a integridade dessas células que estão lá dentro da orelha interna. E aí, essas células, elas são um dos alvos de lesão do som intenso, do ruído intenso. Então, se a gente quer saber se está tendo lesão essas células, se elas estão íntegras, estão presentes, as emissões vão ajudar a gente nesse sentido. Tem alguns outros exames que a gente também faz, já se a gente está suspeitando de alguma outra alteração, ou se a gente quer descartar alguma outra coisa, ou também pensar em lesões associadas. Por exemplo, o Bera, que é um outro exame que a gente faz em consultório, o Bera ele já não avalia tanto a parte da orelha interna, ele avalia mais a parte do nervo auditivo, que é o que capta ali a informação que o ouvido pegou e leva lá para o cérebro para a gente interpretar. Mas a gente sabe que tem alguns tipos de lesões relacionadas ao ruído que elas não são permanentes, elas são transitórias. Então, existe, por exemplo, acontece demais. A pessoa foi no show e aí tava lá aquele barulho e tal, aí acorda no outro dia com aquele zumbido e aí passou uns Sai dias do aquilo show já. melhora. Isso. E aí passou alguns dias aquilo melhorou e a pessoa nem lembra mais que teve. Então, nessas situações, pode haver o que a gente chama de uma mudança transitória ou temporária de limiar auditivo. Você foi ali, você teve uma lesão de célula ciliada, mas que é transitória, você vai conseguir recuperar e com o tempo vai voltar ao normal. Mas a gente sabe que nessas situações que são transitórias, pode ter algumas lesões de sinapse entre a célula ciliada e o nervo. E isso pode, no futuro, tanto ali imediatamente, mas também a longo prazo, ser uma causa de zumbido, de hiperacusia, que é uma coisa também que eu sei que você gosta muito. Boa, boa. E isso Também tem tenho. algumas coisas que no BERA a gente consegue captar, né? Alterações de onda 1. Então, assim, tem outros exames também audiológicos que ajudam a gente nesse diagnóstico. E assim, quando a gente está querendo descartar outras coisas, né? Diagnósticos diferenciais, aí vem ressonância, vem exames de imagem. Mas eu acho que o básico para a gente fazer diagnóstico é mais ou menos isso. Maravilha, perfeito. Vamos aos tais fones de ouvido e se eles são ou não são os vilões da nossa vida, o que que a gente faz com ele? Porque a gente não vive sem, né? Eita, tô enrolada, tá? O seu tá aí. Eu ia pôr o meu, falei, não vou, para essa live eu não vou. Não dá, amiga, não dá. Hoje nós vamos falar dele, então a gente tem que. É... Tá, Mas não vamos tem quem lá. não use. E eu acho que isso é importante a gente lembrar. A gente usa, a gente trabalha com isso, Sim, a a gente gente faz usa e pode assim. usar, tá? Então vamos lá, vamos Boa, desmistificar isso. Pode usar. Pode usar boa. fone? Pode usar, gente, pode usar, mas com cuidado, né? Tudo na vida a gente tem que ter cautela. Então o fone sozinho, ele não é o grande vilão. Ele é uma forma de fazer o som chegar no seu ouvido. Mas o problema é que a pessoa põe o fone e põe o som lá no talo. Aí não dá. O problema não é o uso do fone em si, mas é a intensidade sonora que você vai levar para dentro do seu ouvido. E tem tipos e tipos de fone também, né? O fone tipo concha, aquele que vai por fora, ele é melhor do que o que vai lá dentro, porque o que vai lá dentro está jogando som mais diretamente. Mas esse Esse é aqui aquele que joga para encaixa, encaixa né? Então você joga todo o tudo som lá ali, fica dentro. pezinho, batendo ali dentro. Então é claro que esse aí tem um potencial maior de causar dano, porque você vai colocar um som diretamente lá dentro do ouvido. Outra coisa, tem alguns fones que têm aqueles dispositivos de cancelamento de ruído externo. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque você acaba colocando uma intensidade menor, você consegue diminuir mais o volume. Então, você consegue usar o fone, ter uma boa qualidade de compreensão ali do que você está ouvindo, sem ter que colocar um volume muito alto. E hoje a OMS tem até lançado algumas cartilhas falando sobre saúde auditiva, exposição a ruído, e falando diretamente para as empresas que fabricam os aparelhos eletrônicos sobre essa questão. É tanto que muitos celulares hoje avisam, quando você começa a aumentar o volume, eles colocam lá, olha, a partir daqui já é prejudicial à audição. Então, esse é a grande questão. Pode usar o fone, desde que você não ultrapasse um volume adequado.
Ah, mas qual seria esse volume adequado? Bom, é difícil a gente falar em decibéis, porque você não vai ter lá no seu celular em decibéis. Mas o ideal é que se não ultrapasse ali uns 60% do máximo do aparelho. Você estando ali nos 50, 60%, tá bem seguro, pode usar seu fone de ouvido, né? Ótimo. E um tempo também, né? Maneirar no tempo. Tem gente que passa o dia inteirinho, colocou na hora que levanta, tira o fone à noite. É Você falou tudo. muito, cansa a orelha. A gente tem que ter um período de repouso auditivo. Então, você usou o fone ali 1 hora, 2 horas, tira, fica 10, 15, 20 minutos sem. Porque esse repouso é o que vai permitir as suas células ciliadas, ali, o seu ouvido, se recuperar ali daquela exposição e ficar pronta para a próxima. Então, tem que ter realmente o repouso. Assim como você que trabalha... Às vezes a pessoa não trabalha num lugar com máquina, com trator, mas trabalha numa escola, cheia de criança, correndo, pulando, gritando. É um ambiente ruidoso. Então, chegou em casa, não vai pôr um fone de ouvido e ficar, né, ouvindo coisa. Descansa, vai jantar no silêncio, ficar em silêncio, que não é um silêncio absoluto, né? Mas o silêncio ali domiciliar, aquele silêncio de uma casa tranquila, é muito bom para descansar um pouco os ouvidos também. É, coloca uma TV baixinha, né? Uma música Isso. sossegada. Eu sempre falo, você está trabalhando sentado, você não fica sentado o dia inteiro, porque você vai sentir, vai inchar a perna, vai ter dor nas costas. Mesma coisa com a orelha, você não fica o tempo inteiro ali com fone. Dá um tempo, você levanta, alonga, dá um tempo para alongar ali a orelha, pra respirar, sossegar, e aí volta e maneirar na intensidade, no volume, né? Não, e a Então, gente tá, é 100% do tempo, né, Lizzy? Porque a gente tá no trabalho, aí tá lá o barulhão, aí entra no carro, aí liga o rádio, aí chega em casa e liga a TV. Então, assim, não tem um momento de silêncio no nosso dia. Então, se a gente está o tempo inteiro exposto a ruído e o tempo inteiro num volume muito alto, né, o ouvido... E, assim, a gente vê que hoje, quando eu entrei na residência, quando a gente falava... Não, faz muito tempo não, tá, gente? Eu sou nova. eu que sou tia aqui, tá, gente? Eu acompanhei a formação dela, formal. Quando eu entrei na residência, que a gente falava de país, a gente falava de trabalhador. Era uma questão Falava ocupacional. Não se falava. só. Não se falava em fone de ouvido, não se falava em música. Era exposição E ocupacional. jovens, né? Porque hoje se fala de jovens com perda em Jovens. função disso, gente. Exatamente. Então, assim, Adolescente. nesses... Pô, eu entrei, tem 12 anos, 13 anos que eu entrei na residência. Em 13 anos mudou completamente o foco. Porque antes era legislação para proteger o trabalhador da exposição, tal. Hoje não, hoje é conscientização da população, porque hoje a quantidade de perda auditiva induzida por ruído em jovens relacionada a essa questão de música e de fone de ouvido é assustador. E Eu acho. existe uma projeção da OMS que hoje eles estimam que no mundo tem 1,5 bilhão de pessoas com perda de audição. 1,5 bilhão. E eles estimam que até 2050, 1 em cada 4 pessoas no mundo vai ter algum grau de perda de audição. 2050 tá logo ali, né? Então, esse aumento absurdo é exatamente por causa dessa questão dos jovens expostos a ruído. Eu ouso dizer que talvez um pouco do que impulsionou olhar para a perda de audição fora dos trabalhadores, em empresas e tal, foi o zumbido. Porque o zumbido é uma das grandes, dos grandes alertas, assim, uma das grandes causas de zumbido, né? Uma das maiores causas de zumbido é a perda auditiva em função de som. Sim. Então, eu até acredito que nesse período aí, como se estudou muito mais zumbido, é uma área que super cresceu e tal, e começou, né, jovens com queixa e tal, então também se acordou um pouco para esse lado, e fora os barulhos aumentando, os de fone aumentando, então assim, foi um conjunto que eu acho que combina, né? Então assim, a perda de audição em função, ou a alteração da audição em função de som é uma das grandes causas de zumbido. Então é um alerta, galera, alerta, atenção, quem tem filho, cuidado, para do lado, eduque seu filho em relação a isso, porque isso é para o futuro auditivo dele. Então, né, prevenção. E é exatamente isso, assim, a gente vê que o zumbido é um dos primeiros sintomas.
E aí a pessoa jovem fala, poxa, porque o jovem chega e fala, não, minha avó tem zumbido, mas eu sou jovem, por que que eu tô com esse problema? E aí ele não faz o link com o estilo de vida que ele leva, né? Então, essa questão de estar batendo ali na questão da conscientização realmente é muito importante. A OMS tem voltado muitos olhos para isso, porque a projeção é muito assustadora, né? Graças a Deus que estão alertando. Eu tenho muitos meninos jovens no consultório e a Eu sei, eu grande mando um questão quando monte. eu amo adolescente, amo jovem. Eu tenho uma, assim, eu sou de tia mesmo, eu gosto de jovem. E assim, boa parte, muitos deles até trabalham com música, tocam também. Eu tenho musicistas, muitos, né, no consultório também, em função de perda de audição, por causa do trabalho com música. Pessoal que toca em banda, né, que trabalha à noite. Então, assim, acontece muito. Mas a gente tem formas de prevenir, né? Então, o que a gente poderia sugerir, além do que a gente já falou, do baixar volume, fone, tará, enfim, o que a gente poderia dar assim, um kitzinho proteção? Kitzinho que eu posso fazer, ou estar consciente, ou estar alerta, para eu evitar de ter um trauma acústico ou de uma perda de audição em função de exposição a sons. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em prevenção, eu acho que o mais importante de tudo é a exposição, né? Assim, é o que a gente já acabou de falar. Evitar a exposição a ruído intenso. Esse é o mais importante, eu acho que tem que enfatizar isso. E não só evitar a exposição, mas manter também o repouso, como a gente falou, se expôs ali, tem que ter o repouso em seguida para recuperar. Isso é fundamental, mas tem alguns fatores que podem estar associados a acelerar essa progressão da perda de audição. E coisas que a gente nem imagina, por exemplo, o tabagismo. Então, quem fuma... Hã? Eu falo sempre. Pois E é é. uma combinação, né, assim, noturna. Combina Exato, quem tudo. vai pra balada ali e tal, tá na boate, né, fuma e tal. Então, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade e sedentarismo que estão associados, diabetes, né, quem tá com diabetes mais descontrolado, também são fatores que ajudam a acelerar essa perda de audição relacionada ao ruído. Então, se você é uma pessoa que se expõe muito, ou você trabalha no ambiente ruidoso, controlar esses outros fatores também ajudam a diminuir essa progressão da perda de audição. Então, são coisas que a gente fala, mas o que tem a ver fumar com perda de audição? Tem a ver, o cigarro, ele te inflama inteiro, seus vasos sanguíneos não têm uma circulação adequada, e as artérias que chegam lá na orelha interna, elas são microscópicas, então se a circulação não está adequada, você tem um estresse oxidativo maior ali dentro da orelha interna, e isso acelera esse processo de perda de audição induzida pelo ruído. E curiosamente são fatores ligados ao zumbido, né? Nada por acaso. Pois é, Então, será, né, Liz? e Curioso. são os fatores. Eu fui dar uma palestra esses dias e aí eu fiquei brincando com o pessoal, eram jovens. E aí eu falei, né, que isso é uma das coisas mais comuns na noite. A gente vai pra night, né? Vai pra. Não é mais boate, como é que eles falavam que era? Enfim, Não, eu mas tô não, na fora minha da. época era boate. Também era da boate. Me falaram outros termos, porque eu tô toda passada. Né, que é justamente o que acontece lá. Você bebe bebida alcoólica, fuma e escuta música alta ao mesmo tempo. Então, assim, é uma combinação perigosa, né, quando tem esse conjunto de coisas. Então, tomar essas medidas de, né, reduzir ou não consumir tanto, fazer repouso. E existe a possibilidade de a gente usar Protetor. proteção Sim, e trabalha, né? sim. Assim, isso é uma coisa que eu acho que é sempre muito, muito, muito válida. Esses dias um amigo meu que toca em banda entrou em contato comigo e falou: Olha, eu saí do ensaio e tô escutando zumbido. Eu falei: Você tá usando proteção? Não. Eu falei: Ó. Então, vamos falar um pouquinho dessa proteção. O que é? Como é que faz? O que a gente pode oferecer aí de ideia de proteção para quem vai se expor a som? Tá. Existe até, para quem trabalha, né, para quem se expõe regularmente e tudo,
Existe legislação específica para isso. Existe uma NR, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que obriga os empregadores a fornecer o EPI, que a gente chama de equipamento de proteção individual, para os trabalhadores, e obriga o empregado a cobrar o uso do empregador. Então, ele é obrigado a fiscalizar e ver se o trabalhador está de fato usando. Não é só dar e pronto, né? Se vira. E usando corretamente, Corretamente. porque também é outra questão, né? Isso. Porque coloca só assim, não encaixa direito. Aí deixa pendurado no pescoço, né? Aí... Não vai ajudar. Não funciona no pescoço, não funciona. Então, existe uma legislação específica para isso. Existem vários tipos de protetores, né? Eles são, na verdade, eles atenuam o som, então eles vão diminuir aquela intensidade de som em alguns decibéis, aí depende do modelo, tem de 10, 20, 30 decibéis, ele vai fazer uma atenuação do som. Então, vai abafar um pouco para que o som não chegue de forma mais intensa. E isso comercialmente é muito fácil de ser encontrado, inclusive. E existem alguns outros tipos específicos também, que já não são esses abafadores, mas existem filtros também, né? Que são aqueles filtros para sons específicos. Então, tem gente, por exemplo, que anda de moto muito tempo lá na moto, a moto muito barulhenta. Então, tem uns filtros que vão atenuar só aquele barulho específico. E aí você consegue manter uma conversa normal, porque ele está abafando só aquele barulho específico. Para quem atira, tem um filtro específico para o barulho do tiro. Então, existem também esses filtros específicos que você consegue encontrar até nessas empresas que vendem aparelho auditivo e tal. Então, existem várias formas de você se proteger. O que não pode é ficar sem se proteger, né, Lizzy? E a gente, pessoa que não trabalha necessariamente que não com trabalha. ruído, também deve, né, fazer uso em situações também, onde você vai pro... Aí você, por exemplo, vou para um show. Ai, minha banda preferida, vou... Tá, você pode não ficar próximo da caixa de som, primeira coisa, Boa. né? É muito fácil. Ah, mas é minha banda preferida, eu amo de paixão, eu quero ficar lá na frente do palco e tal. Vai ter que colocar um abafador também, né? Ah, mas não tem, põe uma bola de algodão, põe alguma coisa. Mas o ideal precisa proteger, galera. o ideal é que você faça realmente uma proteção. Mas se você vai no show, num ambiente grande, fica longe da caixa de som também. Isso também já ajuda a diminuir ali a intensidade de som que está chegando no seu ouvido. E vale fazer audiometria regular, né? Eu sempre falo que isso é uma coisa que a gente não tem hábito, mas Sim. que deveria entrar no nosso check-up, né? Fazer audiometria, ter esse hábito de tempos em tempos ir ao otorrino Sim. e fazer uma avaliação auditiva. Especialmente quem usa muito fone de ouvido, né, Lizzy? Porque, assim, como eu falei, antigamente a gente olhava só para o trabalhador, porque ele é exposto lá no trabalho dele. Então, hoje o trabalhador é obrigado a fazer audiometria regular. Periódico, todo ano ele faz. Mas as outras pessoas que se expõem regularmente a ruído, porque está em casa ouvindo música, usando fone de ouvido, não tem ninguém obrigando elas a fazer isso. Então, elas não vão fazer. E elas estão tão expostas quanto, né? Às vezes até mais, dependendo do gamer, né? Que tá ali jogando o tempo inteiro. Então, assim... Então, a pessoa que tem o hábito de se expor a ruído precisa realmente fazer audiometria anual, especialmente aquele que tem alguma queixa. Então, tem paciente, eu tenho esse zumbido. Quanto tempo? Tem 6 anos. E é a primeira vez que a pessoa chegou lá para fazer um exame de audiometria. Então, qualquer queixa merece investigação. E quem tem qualquer tipo de fator de risco tem que acompanhar, né? Se a gente tem um paciente de 45 anos que tem obesidade, ele vai todo ano no cardiologista. Por que a pessoa que se expõe a ruído todos os dias não vai todo ano fazer uma audiometria, né? Eu acho que isso é um hábito que a gente precisa desenvolver, ter atenção e prevenir. Quem tem zumbido sabe, vai dizer isso talvez com mais propriedade do que a gente até, o peso que é isso, ou o desgaste, vou usar a palavra sofrimento que isso pode representar. E a gente só valoriza depois que tem a questão já instituída, a gente não precisa passar por isso. Então, se você prevenir, né? Se você, sei lá, educar seu filho em relação a isso, para que ele não precise passar por essa situação, já é de bom tamanho. Se essa live resolver para ajudar alguém nesse sentido, eu já estou satisfeita. Uma pessoinha já tá bom, né? Estou feliz.
Rafa, eu vou entrar com as perguntas que fizeram ali na caixinha. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, vão colocando. A gente vai tentando responder aí ao longo do processo, tá bom? Eu Tá bom. separei as perguntas que têm relação com a exposição a ruídos mais do que tudo, porque apareceram algumas outras que não estão relacionadas, aí eu vou deixar para um outro momento, porque foram muitas. Então, eu acho que é Tá, melhor a gente ficar focadas nessa. tá bom. Então, aqui, a primeira pergunta que está aqui é: por que o meu zumbido aumenta quando me exponho a barulho alto? Tá. Então, como a gente estava falando antes, o ruído muito intenso, ele vai lesar as estruturas lá da orelha interna. Se é uma exposição de curto prazo, foi uma vez, um ruído muito intenso, essa lesão ela é transitória, que é aquela mudança transitória de limiar que eu mencionei. E aí, logo imediatamente após a exposição, o ruído fica mais intenso, porque existe um processo de. Eu gosto de falar assim, que está cicatrizando. Não, está cicatrizando, foi uma lesão, não foi algo tão grave, não é permanente, mas leva um tempo para o ouvido se reorganizar, né? Voltar ali ao funcionamento normal dele. Então, teve uma inflamaçãozinha local ali por causa do ruído intenso e aquilo vai se resolver. Então, é comum durante a exposição ao ruído esse zumbido ficar mais intenso mesmo, por causa dessa lesão transitória, vamos dizer assim, que houve ali na orelha interna. Eu sempre digo que o zumbido é alerta, né? Ele É, avisa que alguma coisa aconteceu. Então, ele está, né, alertando aí que, opa, o som foi forte demais. Avisando para isso. ele. Tem uma pergunta aqui que surgiu da Adriana: imitância, O o que que significa? tá? A imitânciometria, acho que deve estar falando da A imitânciometria. imitaciometria, É. assim, o exame, né? Existe um exame que a gente faz que é junto da audiometria. Assim, é muito difícil você fazer uma audiometria sem uma imitanciometria. Eles meio que se complementam. A imitanciometria é um exame que a gente coloca uma pressão dentro do ouvido para tentar estimar como estão as condições na orelha média, que é a região que está logo atrás do tímpano. Então, com esse exame, a gente consegue saber se tem líquido lá dentro do ouvido, se o ouvido está bem ventilado, que para um bom funcionamento ele precisa estar bem ventilado, se a cadeia ossicular, que são os ossinhos lá da audição, estão bem, se estão se movimentando bem. E aí, nesse exame, a gente faz também a pesquisa do reflexo estapediano, que é um reflexo de proteção, inclusive é bem pertinente aí ao nosso tema. É um reflexo protetor da nossa orelha, que quando chega um ruído muito intenso, tem um músculozinho lá dentro da orelha média, que se chama músculo estapédio, que ele se contrai para deixar esse sistema todo mais rígido e tentar atenuar um pouco esse som tão intenso que está chegando. Então, ela protege lá a orelha interna desses ruídos mais intensos. Ela dá uma atenuadinha para que esse som não chegue com tanto impacto lá dentro. Então, esse reflexo presente quer dizer que essa proteção ela está funcionando direitinho. Eu vi que ela colocou aqui AS, né? Então, essa curva S é uma curva que fala que esses ossinhos lá do ouvido talvez não estão se movimentando tão bem. Pode ter uma certa rigidez. Aí tem que avaliar, junto com outros dados da história clínica, o que pode ser isso, né? Tem algumas doenças do ouvido que podem levar a isso. Né? Outra pergunta: se meu zumbido não for relacionado à perda de audição, a exposição ao ruído pode piorar? Pode, a gente acabou de falar, né? Essas mudanças, essas lesões transitórias do ruído, o principal sintoma que ela vai causar é o zumbido, tá? O zumbido, ele pode aparecer em qualquer situação que há injúria lá dentro da orelha interna. Então, tudo que lesa a orelha interna pode acarretar ou piorar um zumbido pré-existente. Então, se você já tem um zumbido, que como a Lisiane acabou de falar, é um sinal de que algo está errado, você tem que proteger ainda mais o seu ouvido, você tem que cuidar ainda mais da sua saúde auditiva. Assim como quem tem perda de audição por qualquer outro motivo, ela tem um risco maior de agravar essa perda de audição pré-existente se ela se expuser a um ruído intenso. O ruído ele também piora perdas de audição por outros motivos. Existentes. Boa. Exposição ao som forte. Pode surgir zumbido depois de meses? Bom, aí, se essa exposição ao som forte leva àquela. Assim, normalmente, a lesão do ruído intenso, ela é no momento.
é o mais comum. Então, o paciente se expôs, ele pode ter uma lesão transitória, ficar ali uns dias com zumbido, com a audição meio abafada e depois melhorar. E ele pode desenvolver uma perda de audição permanente, né? Se for um trauma acústico, por exemplo, ou uma exposição muito continuada. Em alguns casos muito específicos, tem aquela história das sinapses que eu falei lá atrás, que podem causar, eles chamam até de perda de audição oculta, que é o hidden hearing loss. Que a gente faz uma audiometria, ela tá normal, o paciente tem uma certa queixa de dificuldade na discriminação das palavras, e ele pode ter zumbido. E isso pode surgir depois, porque a audiometria dele foi normal desde o início. Mas não é uma coisa muito fácil de você fazer uma ligação, um nexo causal aí entre a exposição e esse surgimento do zumbido. O que eu falo é o seguinte, se o seu zumbido surgiu meses depois, por exemplo, fui no show em janeiro, em setembro, de repente, surgiu um zumbido que eu nunca tive antes. Eu acho que vale a pena investigar outras causas para esse zumbido, porque esse nexo causal entre a exposição e o zumbido tá difícil de a gente conseguir comprovar. Não é que é impossível, pode acontecer se tiver alteração sináptica ali, mas eu acho que é importante você excluir outras causas. Porque se houver alguma outra causa, você não pode deixar passar. Isso pode impactar no tratamento e tudo mais. Feito toda a investigação, não tem nada, nenhuma outra causa, aí tudo bem. A gente pode pensar em atribuir aquele fator, né, que está mais distante na linha temporal, mas eu acho que sempre que tem um sintoma novo, eu acho que deve a gente sempre investigar outras causas também. Eu sempre falo que zumbido sempre tem múltiplas causas, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes juntou ali naquele, né, mês depois ali alguma outra coisa, então vale dar uma olhada mesmo. Exatamente. Uma boa. Investiga aí outros fatores, porque pode ter coisa aí. Não, e às vezes o paciente chega, só complementando o que você falou, que às vezes o paciente chega lá no consultório e fala assim, eu tenho esse zumbido e tal, aí eu vou investigando, vou conversando, examinando, aí o paciente fala, eu tenho um problema na TM, será que é isso meu zumbido? Eu falei, olha, tem uma boa chance de ser, mas vamos investigar outras coisas também, porque às vezes não é só uma coisa, né? Às vezes tem mais coisas associadas, então é isso que você acabou de falar, o zumbido ele tem múltiplas causas. Eu tenho alteração da TM, eu faço apertamento, descobri que tinha 21 anos. Eu também, eu já fraturei, já, confusão. Quebrou dente. Olha, gente é calminha. E eu não tenho zumbido, assim, eu tive crises, né, da TM, musculares, enfim, e aí tive zumbido nessas crises e tal, mas eu não tenho esse zumbido contínuo e tal. Então, nem sempre uma alteração da TM vai dar zumbido. Isso. Então, às vezes você diz, eu tenho alteração da TM, isso é bom. Pode ser que tenha, sim, e pode ser isso casado com isso ou aquilo. Então, a investigação é ampla. Dá para você ficar preso numa coisa só. E é engraçado porque pra gente era até mais fácil, né? Ufa, já achei uma causa, então pronto, vai tratar. Mas não, acho que já vai. A gente tem que olhar o todo. Você vai avaliar sangue, vai avaliar audição, vai avaliar, enfim, né? É uma revirada aí quando a gente pensa em zumbi. A outra pergunta que colocaram lá é a seguinte: necessariamente o trauma acústico vem com perda auditiva? Não necessariamente. Porque, primeiro que existe susceptibilidade individual, tem essa questão dos reflexos protetores ali do nosso ouvido, né? Da contração, tanto do tensor do tímpano, mas principalmente do músculo estapédio. O trauma acústico ele pode levar a esse dano transitório, como eu falei, que pode ter até uma mudança temporária de limiar e depois haver uma recuperação. Então, nem sempre ele leva a uma perda de audição. Pode ser um quadro transitório, pode levar só um zumbido, ou pode a pessoa ficar bem, passar bem e se recuperar e não ter nenhum tipo de problema. Ótimo. Como posso tentar identificar que meu zumbido vem de um trauma acústico? Ótimo. Eu acho que a gente falou muito da questão do nexo temporal agorinha, né? Então, se você teve um evento que
naquele momento você teve um trauma muito forte no ouvido e logo depois surgiu esse zumbido, esse nexo temporal já é totalmente favorável a gente fechar e concluir que isso foi a causa do seu zumbido. Agora, por outro lado, a pergunta anterior, surgiu meses depois. Bom, até pode ser, mas sempre tem que investigar outras coisas. Se você tem um zumbido que se iniciou depois de um trauma acústico e a gente faz uma audiometria e tem aquela quedinha ali, perto de 4.000 Hz, que é muito característica de uma alteração induzida por ruído, também fortalece esse diagnóstico. Poxa, Ela se recupera, gente. isso, é o entalhezinho ali no 4.000. Então, tem esses dados, tanto da história clínica quanto dos exames complementares que a gente faz, que vão guiar o nosso raciocínio diagnóstico, né? Ótimo. Sensibilidade a som muito alto, quer dizer que necessariamente eu tenho perda auditiva? Não. Esse tema da hiperacusia, né, que é o que a gente chama da sensibilidade a som muito alto, é algo que tem ganhado bastante importância, né, Lise? Eu vejo com muito mais frequência hoje em dia do que antigamente. Pelo contrário, pelo menos na minha prática diária, a maior parte dos pacientes que eu recebo com hiperacusia não tem nenhuma alteração auditiva. São pacientes com exames audiológicos todos normais, a gente faz uma avaliação extensa e completa da audição e não tem nenhuma alteração. Pode ser muito mais uma alteração de processamento auditivo e de sensibilidade individual mesmo, até questões cognitivo-comportamentais que precisam ser trabalhadas. Então, não vem necessariamente, e na maioria dos casos, não vem relacionado à perda de audição. Existe uma outra questão que é o tal do recrutamento, Sim. que é uma coisa que acontece quando a gente tem perda de audição, que dá essa sensibilidade e tal. Então, assim, são vários possíveis fatores, né? E você pode ter perda, não ter perda, pode ser hiperacusia, pode ser recrutamento, tem que avaliar com calma e ver realmente o que é que está acontecendo. Mas não necessariamente uma perda mesmo, pelo contrário. Né? Tem uma pergunta aqui da Adriana. Você sabe sobre a cura da perda auditiva, como está? Eu acho que ela está falando daquelas drogas que estão em fase clínica, né, de estudos, ainda estão em pesquisa, tá? Existem realmente, hoje, a gente ainda considera que a perda auditiva do tipo neurosensorial, que é essa que a gente está falando hoje aqui, ela ainda é uma perda irreversível, tá? Por quê? Porque ela ocorre por lesão dessas células ciliadas que eu mencionei lá na orelha interna, que são células que captam o som. E à medida que a gente vai perdendo essas células, que elas vão morrendo por diversos mecanismos, seja por exposição a ruído intenso, seja pela idade, por uso de drogas ototóxicas, enfim. Existem vários mecanismos que podem levar à perda dessas células. E a gente nasce com um número X de células lá e elas não se reproduzem. Então, à medida que a gente vai perdendo essas células, vai se instalando ali a perda de audição. Existem várias drogas que estão em estudo e muito promissoras que conseguem fazer essas células se reproduzirem, tá? Estão em estudos já avançados, mas ainda não na prática clínica, nada no mercado ainda, por enquanto. Tinha um período que estava estudando muito a célula-tronco também, né? Com esse intuito também, né? Ainda nada. Tem uns estudos que eu vi que estão usando alguns vetores virais para meio que infectar a orelha interna e fazer reprodução dessas células. São estudos bem interessantes, mas ainda não chegaram. Mas acho que para o futuro, a médio prazo aí. A Adriana está perguntando por que tem pessoas com perda auditiva e sem zumbido. São, assim, essas perguntas é difícil a gente até pensar em como responder, né, Lise? Porque o zumbido, ele é um sinal de que algo está errado, mas nem todo mundo... Inclusive, tem pessoas que têm zumbido e não percebem. E você fala, mas quando você para e olha... Não, tem, mas sei lá, eu achei que é normal, enfim. O zumbido, ele é uma percepção muito individual da pessoa. Porque o zumbido, por definição, é só a pessoa que ouve, né? Então, a perda de audição, ela muito comumente vem acompanhada de zumbido, mas não é uma regra, não existe regra nisso.
E depende muito do tipo de perda de audição também, né? A gente sabe que, por exemplo, o paciente que tem uma surdez súbita, normalmente no início o zumbido é muito intenso, porque teve uma injúria, uma coisa muito súbita, muito rápida que surgiu ali, e aí vem aquele zumbido, e com o tempo, às vezes nem recuperou muito a audição, mas o zumbido ele vai diminuindo, porque vai havendo uma habituação, tudo vai, aquele processo inflamatório inicial vai arrefecendo, e a pessoa vai até habituando, enfim. O zumbido, ele não tem regra, né? Eu acho que é uma coisa muito individual, depende do tipo de perda de audição, da forma com que ela se instalou, se foi súbita, se foi insidiosa, e depende muito da pessoa. Eu não acho que tem regra, assim, tem perda, tem que ter zumbido. Não. E o contrário também, muita gente que tem zumbido e não tem nenhuma perda de audição, né? Ah, eu costumo pensar já numa parte central, assim, mas eu vou para o cérebro, porque a gente sabe de neuroimagem é que quem tem zumbido tem áreas corticais que estão, eu costumo dizer, que estão hiperexcitadas, estão lá Sim. super agitadas. Então a gente tem a via auditiva agitada e quem tem perda de audição já tem essa agitação na via auditiva. Mas quem tem zumbido tem outras áreas do córtex lá do cérebro agitadas, que não são auditivas, mas que conversam com a sua audição. Então, assim, a área de atenção, a área que vai lá e diz características desse som, a área emocional, que a área diz, nossa, esse som emocional é muito gostoso, ligada. que está lá agitada também. Então, o que eu acredito, o porquê nessas pessoas, essas outras áreas entraram nessa hiperexcitação também, que é a questão. Mas, assim, eu acho que o que ocorre é que lá dentro do córtex existe uma hiperexcitação de áreas diferentes daquelas pessoas que têm perda de audição e não têm zumbido, que não vão ter essas áreas hiperativadas. As causas ainda são super questionadas, né? Tem várias teorias de alterações, enfim, colículos, enfim, ainda é algo que é bem estudado. Não tem uma definição, assim, porque zumbido, como é múltiplo, múltiplas causas, múltiplos tratamentos, então, às vezes é mais difícil a gente ter uma, né? Eu acho que é muito difícil ter uma regra, né? Assim, não tem Para um zumbido. modelinho que cabe para todo mundo. Infelizmente, Não pode ia ser. facilitar muito o seu trabalho, né, Lizzy? Ia facilitar meu trabalho, ia ficar muito chato também. Acho que eu ia ficar muito entediada. Eu E ao mesmo tempo gosto, qualquer um né? poderia Eu fazer, gosto. não ia ter que ser essa pessoa maravilhosa, entendeu? Parece. Mas eu gosto, porque surge novidade, aí você começa a ver, eu não sei, eu tenho tido respostas tão bacanas, assim, mexendo com a parte somatosensorial e a resposta mais. É muito bom. Então, assim, eu acho que também tem essa, né? Eu sei para quem passa pelo sofrimento, acredite, está tendo alternativas, a gente está conhecendo cada vez mais. Então, assim, parece que, nossa, então não tem saída. Não, pelo contrário, a gente está tendo cada vez mais saída, mais solução, mais respostas mais rápidas do que tinha antes. Então, assim, não é por um lado ruim, é por um lado realmente muito bom. Eu fico Então, vendo que eu acho que a gente está também cada vez mais imediatista, né? Assim, a sociedade de uma forma muito. geral. Então, a maioria das pessoas querem uma pílula que resolva o problema. Eu quero tomar um comprimido de manhã e acordar e não ter mais zumbido. Pois é, Não mas sofrer, não ter que acordar com dor, não ter, enfim. é, mas tem que entender que o tratamento vai muito além disso, né? Da, Tem da coisas que farmacologia. são. É, Eu digo que mudanças que são boas e definitivas não acontecem do dia para a noite. Ninguém muda de funcionamento, de comportamento, de maneira de pensar, de funcionar na vida, que são coisas que realmente trazem resultado do dia para a noite. Existe todo um treino, né? Eu digo que a vida é treino. Então a é, gente treina o cérebro, treina e chega lá. é. Enfim, tem uma outra pergunta que fala aqui de um assunto que eu gosto bastante também. Exposição a um som forte ou ruídos pode gerar a síndrome do tensor do tímpano? Essa pergunta é muito boa. Só para contextualizar, né? A síndrome do tensor do tímpano é uma mioclonia, que a gente chama. A mioclonia é uma contratura, como se fosse um espasmo de um musculinho que tem lá dentro do ouvido, e é um músculo que fica puxando o tímpano para manter ele tenso, por isso que chama tensor do tímpano. É um músculo microscópico, muito pequenininho. E aí, a pessoa que tem a mioclonia do tensor do tímpano, esse músculo ele fica dando espasmo. Tipo quando a nossa pálpebra fica vibrando, que dá aquela agonia. Acho que todo mundo já teve isso em algum momento.
E esse músculo fica se contraindo e a pessoa fica ouvindo uma batidinha por causa da contração do tímpano, né? Um zumbido muito específico, que é uma batidinha mesmo. Normalmente, a síndrome do tensor do tímpano está mais relacionado à questão de estresse mesmo, de tensão muscular. É muito comum quando a gente tem gente que fala, quando eu tô muito estressada, aí começa esse barulho no meu ouvido e tal. A exposição a ruído, se for um trauma acústico, um ruído muito intenso, como ele traz um dano físico muito intenso, e ele vai desencadear esses reflexos protetores do ouvido, ele pode ser sim um gatilho, tá? O trauma acústico. Porque, como eu tinha falado, tem esses dois músculos lá dentro do ouvido que servem exatamente para proteger o nosso ouvido desse ruído muito intenso. Então, uma contratura muito abrupta e muito intensa pode levar a um estresse muscular ali e deixar esse músculo mais propenso a esses espasmos. Ótimo. E tem tratamento, galera? E tem tratamento. Zumbido por trauma acústico. Qual a melhor forma de tratamento? Essa pergunta também é boa. Como eu falei, o trauma acústico ele pode trazer sintomas transitórios, né? Então, em alguns casos, a pessoa, você foi lá, teve um estouro, ficou ali, depois melhora. Mas ele pode levar um dano irreversível. Por isso que se for um trauma acústico intenso, é importante procurar uma assistência médica, ir num otorrino, ir numa fono, fazer audiometria para ver se houve dano. Porque nesses casos tem medicamentos que a gente pode usar para tentar diminuir tanto o processo inflamatório quanto o estresse oxidativo que ocorreu ali dentro, e aí tentar reverter essa possível perda de audição que a paciente desenvolveu. Rápido, o mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Quanto antes iniciado esse tratamento, maiores as chances de a gente conseguir reverter o processo e tratar o zumbido e a perda de audição, né? Que seria a consequência desse trauma acústico. Maravilha. Zumbido por trauma acústico tem alguma característica? Por exemplo, ele é um padrão só de volume? Não, assim, pode. Isso aí zumbido, ele é muito. Eu vou ter que colocar o celular para carregar aqui, Liz, só um segundo, rapidinho. Sem problema. Ele não obedece nenhum padrão, nem em termos de se é um som agudo ou grave. Normalmente a queixa mais comum é de um som mais agudo. Mas não é uma obrigação, assim, isso varia de paciente para paciente, tanto em termos de frequência de som, quanto em termos de intensidade, né? De volume mesmo do som. Se é o tipo, aí é apito, é chiado, é cigarra, isso é muito variável, não tem padrão, não tem regra. Eu acho que antigamente se fazia muito essa relação com o zumbido, assim, zumbido tipo assim tem essa causa, zumbido de causa X vai ter essa característica. Hoje a gente já sabe que não funciona bem assim, então, né, assim, tem que investigar, porque o zumbido dessa característica não quer dizer que é isso. A gente vai saber as possíveis causas por meio de investigação mesmo. Exatamente, investigação tanto clínica, né, de história clínica, quanto de exames complementares. Exatamente, boa. Uma pessoa fez a pergunta, faz 4 anos, depois de um voo em que eu estava gripada, que eu fiquei com zumbido. Como acabar? Essa não é necessariamente sobre trauma, mas eu deixei, até por causa dessa pergunta, como acabar, porque tem uma última pergunta, tem mais 2 perguntas, mas a última também é um pouco sobre isso. Tá. Bom, essa situação, estava no voo, estava gripada e depois eu fiquei com zumbido. É muito provável que essa paciente teve um barotrauma, né? A gente está falando aqui de trauma acústico, de ruído. O barotrauma seria um trauma por pressão. A gente tem lá no nosso ouvido, para ele funcionar bem, eu falei um pouco mais cedo, que tem que ter ar lá dentro, né? Ele tem que ser bem ventilado. Nosso ouvido lá por dentro, ele se comunica com o nariz. Por isso que quando a gente vai assoar o nariz, a gente sente pressão no ouvido. Exatamente, existe uma comunicação chamada tuba auditiva que serve para ventilar esse ouvido. E quando a gente fica muito gripado, muito congestionado, essa tuba auditiva ela tranca, ela fica congestionada também. E aí ela não consegue ventilar, o ouvido não consegue deixar o ar fluir para dentro do ouvido. E quando a gente está lá no avião, que o avião, principalmente na descida, pode acontecer na subida, mas principalmente na hora da descida,
que a pressão atmosférica começa a aumentar, porque a gente está descendo, daí o ouvido não consegue acompanhar esse aumento de pressão. E aí é como se o ar estivesse empurrando o seu tímpano e dói bastante. E esse trauma, né, o barotrauma, ele pode causar lesões lá no ouvido. Tem gente que tem uma lesão ali transitória, junta um pouco de líquido, inflama. Tem gente que perfura o tímpano, tá? Porque a pressão é tamanha que acaba rompendo o tímpano e pode levar, inclusive, à perda de audição. Então, se ela tem um zumbido que surgiu após um barotrauma, ela precisa procurar um otorrino para dar uma olhada nesse ouvido, ver se não houve uma perfuração da membrana timpânica, se tem alguma lesão, fazer uma audiometria para ver se teve alguma alteração, né, alguma perda de audição relacionada a esse barotrauma. E também para ver a causa, né? Ver se ela tem alguma rinite, algum fator ali nasal que causou esse barotrauma e que pode ser uma fonte de novos barotraumas no futuro. Ótimo. Penúltima pergunta, até porque nosso horário já venceu. Enquanto não tirarem a gente daqui, a gente termina essas duas, pelo menos. Pessoal, se quiserem Calma fazer aí, a Olivia já agora, tá dormindo, eu tô tranquila. Ai, então, se deixar, eu sou terrível. Não faz isso, não. Qual é a diferença entre zumbido e ruído? Tá. Ruído é o que a gente está falando aqui, né, esse tempo todo. Então, ruído é som. É qualquer barulho, é ruído, tá? Quando a gente está falando em termos mais técnicos, a gente usa o ruído como o barulho de fundo, né? Assim, o barulho do ambiente, para diferenciar o ruído da fala, que seria o foco, que seria o mais importante. Mas, de fato, quando a gente fala de perda de som induzida por ruído, é barulho do som. O zumbido é algo que a pessoa escuta. Então, o zumbido, quando a gente fala em zumbido de uma forma geral, a gente está se referindo mais ao zumbido subjetivo, que é aquilo que você escuta, mas que não é um som que veio do ambiente. Ele foi gerado em algum ponto ali da sua via auditiva, mas não é um barulho que veio, que você está escutando através de uma fonte externa, um barulho seu. As outras pessoas não escutam esse barulho, ele não está no ambiente. É um barulho gerado ali, né, no seu aparelho auditivo. De alguma forma, às vezes, não só no aparelho auditivo, pode ser da TM, uma contratura muscular, mas é gerado no seu organismo. Ele não veio de uma fonte externa, ele não veio do ambiente, digamos assim. Perfeito. Ótimo. E a nossa última pergunta é: zumbido tem cura? Tem, a Lisiane tá aqui para isso, gente. A gente busca pela cura, né? Eu acho que sempre eu falo isso, o paciente senta na minha frente, eu miro em buscar a cura, né? Que é o que a gente chamaria de remissão completa, que é a remissão total, mas que não é uma promessa, que a gente não tem garantia. Eu acho que o paciente ele chega para a gente procurando a cura e a gente olha para ele procurando a causa, né? Para começar. Então, primeiro a gente tem que entender o que é que está levando ao zumbido, para a gente, a partir dali, traçar uma estratégia de tratamento, tá? Então, o paciente chega, eu tenho zumbido. Primeiro eu vou olhar, você tem o quê? Você tem uma perda de audição? Porque se tem uma perda de audição, a gente tem que tratar aquela perda de audição. E aí, qual que é a causa da perda de audição? É uma perda de audição que eu vou tratar usando um medicamento, usando um aparelho auditivo, fazendo uma cirurgia. Então, o tratamento do zumbido, ele é múltiplo, porque tem múltiplas causas. Então, muitas vezes, o paciente tem uma perda de audição, a gente vai pôr um aparelho auditivo. Esse aparelho auditivo vai ou não ter um gerador de ruído. E, além disso, ele vai ou não fazer uma terapia de retreinamento. Então, muitas vezes, o tratamento também não é um tratamento do zumbido, são vários tratamentos. E esse paciente que tem uma perda de audição tem também um problema de ATM. Então, você vai tratar a perda de audição, mas você vai falar, olha, paralelamente a isso, vai lá tratar sua ATM, porque não é a causa do seu zumbido, isolada pelo menos, mas também tá te causando dor, tá te causando fratura dentária. Então, você vai tratar o paciente como um todo, nessas múltiplas causas. E o paciente pergunta, mas vai sumir o zumbido? Olha, tem potencial, pode ser que suma, mas vai amenizar, a gente não sabe, a gente tem que acompanhar. Não é uma coisa a curto prazo, né? E mesmo quando é uma perda de audição operável, né, a gente fala, olha, sua audição vai melhorar. O zumbido deve melhorar, mas eu nunca vou te garantir. Eu não vou te operar para melhorar o seu zumbido, vou te operar para melhorar a sua audição.
Então, a gente tem que trabalhar muito também a expectativa do paciente, né? Mas eu Com falo para eles, certeza. olha, zumbido tem tratamento. Tem. Não é um remédio que você vai tomar uma vez por dia e vai sumir. Mas tem tratamento, e o tratamento funciona, né? É um tratamento que tem estudo científico comprovando a eficácia. Mas tem que ter paciência e adesão, né? Não adianta. É um tratamento que depende muito do paciente também. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho que é uma daquelas. É que nem emagrecer, eu falo. Né? Então, assim, você tem lá uma equipe, um time, um nutricionista, né? Mas se você não levanta e não faz sua atividade física, e não cuida na hora que come, não vai resolver. Então, boa parte é você, a maior parte é você. É um tratamento zumbido também, a gente vai junto, ali, coladinho, mas precisa da pessoa Fazer fazer a a parte parte. dela. Eu gosto de fazer um paralelo lá no consultório com os pacientes, que eu falo que é igual fisioterapia. Eu falo, olha, não adianta você ir lá sentar na frente da Lisiane, conversar com ela e chegar em casa e não fazer as coisas que ela manda. Tá? Então, é igual fisioterapia. Se você não fizer os exercícios da fisioterapia, não vai resolver. Igual no médico, eles passam um remédio que seja, você não toma. Aí você volta e diz, não funcionou. Não vai funcionar, assim, às vezes você precisa usar aquela medicação, senão não vai ter jeito, não tem como resolver. Engraçado que então, hoje eu te mandei uma paciente. A paciente que chegou lá, eu consultei ela em 2019 e 20. Ela tinha duas queixas. Ela tinha zumbido e ela tinha apneia do sono. Aí eu fiz todos os exames, ela tem uma perda em agudos, já uma presbiacusia, falei do aparelho, mas ela não quer usar agora, e é só em agudos, então dá para esperar um pouco. Mas seria bom para o zumbido, expliquei isso tudo, mas mandei para ir você lá, né, fazer uma TRT, fazer um treinamento. E para a apneia eu falei, olha, a senhora precisa usar CPAP, porque a apneia é grave dela, não é uma apneia leve. Ela voltou hoje, 2022, tem 2 anos que eu não a vejo. Ela não tratou o zumbido e não está usando CPAP. Ela voltou, eu tô com zumbido, minha apneia. Eu falei, bom, a senhora pode continuar vindo e fazendo exames e eu vou continuar falando a mesma coisa. E eu vou dizer, gente, dormir bem é tudo de bom, viu? E ajuda muito o zumbido. Então, com certeza, uma boa higiene de sono, uma boa qualidade de sono melhora tudo na nossa vida. Tudo. A vida é outra. Ó, eu não perdi sua pergunta não, viu, Adriana? Ela perguntou para quem tem perda de audição, zumbido tem cura? É o que a gente acabou de falar, né? Tem que tratar as duas coisas. O tratamento da perda de audição é uma parte importantíssima do tratamento do zumbido. E no paciente que tem uma perda considerável, você não consegue tratar o zumbido do paciente sem tratar a perda de audição. Então, esse é o primeiro passo. E o tratamento da perda de audição, ele vai muito além disso. A gente sabe hoje que além do convívio social, da questão de cognição, né, que já tem estudos comprovando relação de demência com perda de audição. Então, é fundamental. O tratamento de perda de audição, ele é importantíssimo e ele é uma parte, eu diria assim, sine qua non. Você tem que tratar a perda de audição para conseguir tratar bem o zumbido. Você não consegue nem fazer uma estimulação daquele ouvido se você não tem uma aferência boa, se você não está captando o som. Então, o zumbido, ele vai melhorar consequentemente com o tratamento da perda de audição. Existem, sim, casos de remissão completa em pessoas que têm perda de audição, tá? Então, assim... E também não é importante falar, eu falo muito para os pacientes, eu tenho perda de audição que tem indicação de aparelho auditivo. O aparelho vai melhorar meu zumbido? Vai. Vai ser da noite para o dia? Não. Não vai ser no primeiro dia. A pessoa vai lá testar o aparelho, nem comprou ainda, tá na fase de teste. Não, mas o meu zumbido continua aqui. Tá, querida, mas não é da noite pro dia. Vai melhorar, mas tem que ter paciência, né? Tem que ter a insistência, porque cérebro precisa de tempo. Exatamente. Né? A gente não ouve pelo ouvido, ouve pelo cérebro. Essa plasticidade neural que a gente tem, o cérebro ele precisa ser reprogramado. Ele ficou anos ouvindo mal e aquele zumbido ali, e ele precisa se reprogramar para ouvir novamente, né? Então, isso leva um tempo, né, de habituação. E às vezes precisa até de treinamento, né? Não adianta só pôr o aparelho ali, tem que ensinar novamente o cérebro a ouvir. Vai ser a última pergunta, eu juro, só da Angélica aqui. Perda auditiva em altas frequências, como tratar?
Bom, se for assim, eu não sei se ela está falando em altas frequências em agudos ou aquela audiometria de alta frequência que as pessoas. Acho que é o da audiometria, eu acho que é acima de 8 ou De 8 8 lá em de altas diante, frequências, né? que não é aparelho, no caso, Nesses auditivo. casos não tem indicação de aparelho auditivo, porque a faixa que a gente ouve mesmo, né, que a gente usa para se comunicar e tal, vai até 8.000 Hz, que é a audiometria padrão. Se a pessoa tem uma audição ali normal, ela não tem nenhuma indicação de aparelho auditivo. A perda auditiva em altas frequências, quando você tem ali, depende muito da queixa do paciente, né? Qual que é a queixa do paciente? É zumbido? Se ele tem um zumbido causado pela perda de auditiva em altas frequências, o tratamento desse zumbido ele não vai ser medicamentoso e não vai ser com aparelho auditivo. Você vai fazer, por exemplo, encaminhar para a Lisiane para fazer uma boa TRT, tá? Agora, se a queixa do paciente é discriminação, por exemplo, eu tenho dificuldade com algumas, né, discriminação de algumas palavras e tal, aí você pode até fazer um PAC, ver se tem indicação de uma fonoterapia mais voltada para processamento e tudo, mas se a queixa é zumbido, eu encaminharia para a Lisiane. Rafa, eu quero te agradecer de coração. Você sabe que você mora aqui, né? Que você é um xodó lá do tempo do HUB, que eu te admiro profundamente, é uma baita profissional. Te encaminho paciente com o coração tranquilo, que eu sei que você, além de atender muito bem, tem uma competência única. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de dividir seu conhecimento com a gente. Eu amei, acho que é um assunto super válido. Vou te chamar mais vezes, prepare-se. Você fala que Oi, depois que eu tamo chamar, junto. eu fui, eu já vou colar. Tamo Então, junto. muito obrigada. Não sei se tem alguma coisa que você queira dizer, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite, tá? Também sou sua fã, né? Você sabe, eu te encaminho paciente direto. Eu acho que você faz um trabalho muito diferenciado, tá? Eu acho que aqui em Brasília é difícil a gente ver uma profissional tão bem capacitada para tratar zumbido. Sou sua fãzona e obrigada pela oportunidade de estar aqui com esse bate-papo muito descontraído. Adorei o seu formato. E estou à disposição. Quando quiser falar sobre outros temas, vamos conversar mais. Maravilha. E se ficaram dúvidas, pessoal, deixa as dúvidas aí, a gente já programa uma próxima live, que aí eu chamo a Rafa e a gente conversa de novo. E sugestão de temas também. Boa, já deixa os temas. Até botei esses dias para o pessoal deixar uns temas ali de ideias de live que a gente já se organiza para falar. Beleza. Obrigada, Rafa. Agradece a Olivia, que está dormindo tranquilamente, bonitinha, comportada. E E é o pai agradece da o pai, Olivia que que está lá vigiando cuidando. ela, né? Exatamente, ele é fofo. Tá Então, bom, um Liv. beijo. Foi um prazer, viu? Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Quarta-feira que vem a gente está aí com o neurologista, doutor Heitor, e a gente vai falar sobre a relação neuro e zumbido, tá bom? Beijo, até a quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.